Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo, mas espero que vocês estejam vendo. E agora, assim, finalizando, indo para os finalmente de triângulos, a gente vai falar um pouco sobre a lei dos senos e cossenos. Mas antes de falar sobre essa lei dos senos e cossenos, a gente precisa ver uma parte muito importante, que são as relações trigonométricas nesse triângulo retângulo. Na aula anterior a gente falou sobre as relações métricas, que tinham a ver com as medidas dos lados. E aí a gente vai falar, antes de falar da lei dos senos, a gente vai falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, a gente vai fazer a relação de ângulo com a medida desses lados. Aí a gente falou que no triângulo retângulo a gente tinha um certo lado A, que a gente disse que era a hipotenusa. E aí a gente disse que a gente tinha outros dois lados chamados, que a gente falou que eram BC, que eram os catetos. Só que aí a gente relacionou essa questão dos catetos com a nossa hipotenusa com o nosso ângulo de 90 graus, com o nosso ângulo reto. Mas a gente vai imaginar agora que a gente vai identificar um outro ângulo dentro desse triângulo retângulo, tal ângulo alfa. E aí, quando eu traço esse outro ângulo, quando eu identifico esse outro ângulo interno a esse triângulo retângulo, o ângulo alfa, o que a gente tem agora? A gente continua tendo a hipotenusa, né? A hipotenusa, a característica dela não muda, ela vai ser sempre o maior lado do triângulo retângulo, oposto ao ângulo de 90 graus. Só que a gente vai ter uma observaçãozinha a fazer com relação aos catetos, onde esse nosso cateto B aqui, que é o que está oposto ao meu ângulo alfa, eu vou começar a dizer que ele é o cateto oposto, ou CO. E o cateto, ou o lado que ajuda a formar o meu ângulo alfa, eu chamo agora de cateto adjacente. E aí a gente vai ter algumas relações ou algumas classificações, acho que talvez seja mais fácil dizer assim, a partir dessa nossa nova classificação desses catetos. E aí a gente vai começar a falar de um tal de seno do meu ângulo alfa. E aí esse tal de... Deixa eu apagar aqui que tá meio... E aí esse tal seno desse meu ângulo alfa, ele faz uma relação entre o meu cateto oposto e a minha hipotenusa. E aí eu também vou ter um tal de cosseno de alfa, que aí ele vai fazer a relação entre esse meu cateto adjacente, que é o cateto que ajudou a formar o meu ângulo alfa, também com a minha hipotenusa. E por fim, a gente vai ter uma tal de tangente, que vai fazer a relação entre o meu cateto oposto e o meu cateto adjacente. Então, a gente tem três relaçõezinhas trigonométricas que a gente encontra no nosso triângulo retângulo. Quando que vou usar? Depende do que você tem como lado, tá? Se por acaso você tem hipotenusa, você tem cateto adjacente, então fica mais interessante, ou a questão, ela tá te tendenciando a você utilizar o cosseno. Mas eu tenho só cateto oposto, cateto adjacente. Então, dependendo, se a questão de inclinação, de ponto de subida, algo desse jeito,
Então, a gente está falando de utilizar a nossa tangente. Aí tem uma tabelinha dos ângulos ditos notáveis. 60, 90, 60, 90, 45, 30. E essa tabelinha eu vou disponibilizar para vocês, tá? O que eu queria dizer quando eu disse assim, olha, vai depender muito do que vocês tiverem em questão. Na questão, né, na verdade, para saber o que se vai usar cosseno, se vai usar seno, o que ajudaria vocês. Por exemplo, se a gente tiver isso daqui, aí aquele ângulo alfa, deixa eu apagar aqui. O ângulo de 90 graus, que a gente tá falando de triângulo retângulo. Então, A, um B e um C. Só que aí agora eu não identifico apenas o triângulo retângulo, eu tenho um ângulo alfa. E esse ângulo alfa, ele vai ter uma medida, 30 graus. Eu digo assim, o ângulo alfa vai ter uma medida nesse nosso exemplo. Nesse nosso exemplo, ele tem a medida de 30 graus. E aí eu tenho que este lado aqui, eu não sei, é um certo H. E a minha hipotenusa, ela vale 4. E aí eu queira saber justamente o valor desse H aqui. Aí vamos analisar o que a gente tem. A gente tem hipotenusa, que é igual a... vou trocar esse H bem aqui por X. A gente tem nossa hipotenusa, que vale 4. E a gente tem nosso cateto oposto. Lembrando que esse cateto oposto, esse cateto adjacente, em relação ao ângulo alfa, o outro ângulo diferente do ângulo de 45 ou de 90 graus. Então, eu tenho um cateto oposto a ele, que é justamente o X. Então, qual que é a relação trigonométrica que linka o cateto oposto com o nosso cateto adjacente? Cateto oposto com cateto adjacente. É justamente a minha hipotenusa. Então, neste caso, para que eu encontre este X bem aqui, a relação que vai me ajudar é a relação do seno, que me diz que é o seno do meu alfa, ou seno do meu ângulo em questão, o seno do meu ângulo em questão, 30 graus. Nesse caso, a gente até tem ideia de qual é o seno de 30. Só que como a gente ainda não viu a tabelinha, a gente vai ignorar e vai supor que a gente ainda não sabe, tá? Então, o seno de 30 é igual a razão entre o cateto oposto sobre a minha hipotenusa. Qual é a medida do meu cateto oposto? Não sei. É justamente o X que estava lá. E a minha hipotenusa, ela vale 4. Então, neste caso, a relação, para que eu encontre esse seno de 30, eu teria que fazer X igual a 4. A razão entre X e 4. Lá na tabelinha, o seno... E aí eu vou disponibilizar um material para vocês que explica certinho por que o seno de 30 ele é igual ao meio. E por que o cosseno de 60 também é igual ao meio. Então, o seno de 30, nesse caso, é o meio, que é igual a x sobre 4. Então, a gente vai ter duas razões que são proporcionais. Eu posso fazer o meio pelos extremos. Então, eu vou ter que 2x é igual a 4, então x é igual a 2. Então, essa medida que eu estava pedindo bem aqui, ela é igual a 2. Nada mais, tu tá falando de ter dois lados, de ter um ângulo apenas identificado
tirando de 90, mas se eu tiver vários ângulos identificados e tiver apenas dois lados, por exemplo. Aí já seria um pouco mais complicado, a gente não conseguiria, ou teria mais dificuldade em utilizar aquelas relações de seno, cosseno e tangente. Então, neste caso, a gente usa umas outras relações, que é a relação do seno, ou a lei do seno, e a lei dos cossenos. Deixa eu apagar aqui. A lei dos senos diz que os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. É justamente isso. O lado A, ele é proporcional ao seno do lado oposto. O lado B é proporcional ao seno do lado oposto. Ó, lado B, quem é o ângulo oposto a ele? O ângulo B. Lado A, quem é o ângulo oposto a ele? O ângulo B. Só que a gente está falando de leis dos senos, então a gente já sabe, identifica qual é esse ângulo e a gente vai aplicar o seno do ângulo em questão. Repetindo, um lado é proporcional ao seno do lado oposto, do ângulo oposto. Lado B é oposto ao ângulo B. Só que aí a gente vai identificar o seno deste ângulo. E aí, lado A é proporcional ao seno do lado A, ou do ângulo A. Lado B é proporcional ao seno do lado, ou do ângulo B. Lado C, proporcional ao seno do lado C. E aí, geralmente, a gente utiliza... Tem uma questão. Eu não sei se é seno, ou se é lei do seno, ou se é lei dos cossenos. Não, primeiro a gente elimina, que a gente não vai poder utilizar a relação de seno, cosseno e tangente de imediato. E aí só sobra pra gente utilizar ou lei dos senos ou lei dos cossenos. E aí eu fico na dúvida se é lei do seno ou se é lei do cosseno. Analiso. Eu tenho mais ângulos identificados do que lados, por exemplo. Se eu tivesse isso aqui, todos os três ângulos identificados, mas que eu não tivesse nenhum dos lados, se eu tivesse só dois lados. Então, a gente percebe que a gente tem mais ângulos do que lados. Então, a gente conhece, na verdade, mais medidas de ângulos do que a medida dos lados. Então, neste caso, provavelmente, eu tenha que utilizar a lei dos senos. Então, a questão, eu tenho mais ângulos do que lados. Então, a primeira tentativa que eu vou fazer é utilizar a lei dos senos. Mas eu tenho mais lados do que ângulos. Então, neste caso, provavelmente, o que vai nos ajudar a resolver a questão é a lei dos cossenos. Mas o que a lei dos cossenos, ela nos diz? Ela diz que o quadrado... Tá, a gente tem um triângulo ABC. E aí, a gente tem os lados A, B e C. Beleza. O que a lei dos cossenos diz pra gente? Diz que o quadrado de um lado... Aí, eu vou escolher o lado A aqui, tá? Mas poderia ser o lado B, o lado C, que ia servir da mesma maneira. Diz que o quadrado de um lado é igual ao soma do quadrado dos dois lados, ou seja, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos o produto, ou menos o dobro do produto entre eles, então, menos 2
menos 2AB, então 2 vezes o produto entre os lados B e C, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Se a gente está dizendo que esse lado aqui, no caso a lei do cosseno, né, faz a relação do quadrado deste lado aqui com a soma do quadrado dos outros lados e vezes o dobro do produto entre esses lados B e C, vezes o cosseno do lado oposto ao meu lado de referência. Lembra que a gente tomou como lado de referência a princípio o A. Então, quando eu falo, se eu tomei como lado de referência o A e todas as outras operações eu estou fazendo entre os outros dois lados, então, os dois lados que me sobram é o lado B e C. E se eu estou falando que se eu relacionei agora o ângulo, estou falando que é o ângulo formado entre eles, então estou falando dos dois lados que sobraram. Qual é o ângulo que foi formado entre eles? O ângulo A. Então, lei dos cossenos diz que o quadrado de um lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, menos o dobro do produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois lados. Não é em relação esse lado bem aqui, não é em relação ao meu lado de referência, é em relação aos outros lados que sobraram. Eu teria o mesmo raciocínio se eu estivesse tomando como base o meu lado B. Então, ficaria o quadrado desse lado é igual à soma do quadrado dos outros dois lados, menos o dobro do produto, que é um C. O dobro do produto entre eles, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Observa que agora eu não estou mais utilizando como referência o lado A, estou usando como referência o lado B, então me sobraram os lados C e A. E qual é o ângulo formado entre eles? O ângulo B. E pensaria da mesma maneira se meu lado de referência fosse o lado C. Então, ficaria 2 vezes AB menos... É bem que é um B. O C. Aí, o que a gente observa bem aqui? Que o ângulo é justamente, faz referência ao lado que eu estou utilizando. Então, se é A, cosseno de A. Se é B, cosseno de B. Se é C, eu utilizei o cosseno de C. Então, quando não for possível aplicar aquelas relações mais simples de seno, cosseno e tangente, que faz a relação direta entre a hipotenusa e os outros catetos, eu recorro à lei dos senos ou à lei dos cossenos. Lembrando que, se eu tiver identificado na questão mais ângulos do que lados, provavelmente o que vai me ajudar a responder a questão é a lei dos senos. Mas se eu tiver mais lado do que ângulos, então possivelmente o que vai me ajudar a responder é a lei dos cossenos. Por exemplo, deixa eu botar bem aqui. A gente tem um triângulo BC, e aí eu tenho identificado dois ângulos dele. Uma outra observação também. Essas leis do seno e leis do cosseno, eles servem para outros tipos de triângulo. A gente não está falando de triângulo retângulo. Então, observem que aqui a gente já não tem um ângulo reto, certo? Então, aí nesse nosso triângulo ABC, a gente tem dois ângulos identificados, um mede 75, outro mede 60. E aí ele diz pra gente que o segmento AB tem medida x e o segmento BC tem medida 2 raiz de 6.
E ele quer a medida de x. Daí, mas tu disse que quando... tu disse que quando eu tivesse mais lados, ou mais ângulos identificados do que lados, possivelmente eu utilizaria a lei dos senos. E caso eu tivesse, caso contrário, caso eu tivesse mais lados identificados do que ângulos, eu utilizaria o ângulo dos, a lei dos cossenos. Só que aí observe, a gente está com um impasse. A gente tem dois ângulos identificados e a gente tem dois lados identificados. Se aqui fosse um triângulo retângulo, para a gente identificar, a gente encontrar esse lado aqui, teorema de Pitágoras. Só que não é um triângulo retângulo. Então, a gente tem que pensar o que a gente pode fazer para recorrer à nossa segunda opção, que é da lei, ou lei dos senos ou lei dos cossenos. Aí a gente lembra que, quando a gente foi falar de soma dos ângulos internos de um polígono, a gente disse que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Então o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C somam 180. E eu tenho dois dele. Eu tenho o ângulo A, que é 60, e tenho o ângulo B, que é 75. Eu só preciso achar o ângulo C. E aí, se a gente fizer as continhas, a gente acha que o ângulo C, ele mede 45. Então, esse ângulo bem aqui, que antes eu nem sabia, agora eu sei. É 45 graus. E aí, o que a gente tem agora? 3 ângulos e 2 lados. Então, mais ângulos do que lados. Lei dos senos. E a lei dos senos diz que a medida de um lado é que os lados de um triângulo são proporcionais aos senos dos ângulos opostos. Isso, né? Então, a gente vai ter que x está para seno de 45, assim como 2 raiz de 6, que é o outro lado, está para seno de 60. E aí, a gente disse aqui em cima, ou aqui do lado, que o seno de 30 era igual a meio e o cosseno de 60 era igual ao meio, né? O seno de... Cadê? Aqui. O seno de 45, ele é igual... O seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2. E eu tenho que 2 raiz de 6. O seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Eita, ficou uma coisa muito feia. Então, a gente vai precisar simplificar, né? Aí, o que a gente lembra disso bem aqui? Que a gente tem uma divisão de fração. E divisão de fração diz o quê? Que a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Só que aí como aqui o denominador os denominadores ficaram com a raiz ou com radical, a gente vai racionalizar. O que é racionalizar? A gente vai pegar esse 2 raiz de 2 e vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo denominador, que é o que está dentro da raiz. Quando eu fizer isso, fica assim, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, que é a mesma coisa de raiz de 2 ao quadrado. Eu posso cortar isso aqui e o 2 sai. Ou poderia, já a gente está falando de multiplicação de radicais com o mesmo índice, então eu poderia fazer isso aqui, ó. E aí ficaria a raiz de 4. Qual é a raiz de 4? 2. Então, aquele 2 raiz de 2 que eu tinha no começo se tornou 2 raiz de 2 sobre 2. E aí, aqui eu posso
simplificar e ficaria apenas com esse 2 raiz de 2, né? Deixa eu dar mais espaço. E aí, fazendo de modo que eu isole esse meu x bem aqui, eu vou ficar com x raiz de 3 sobre 2, onde eu teria, ou igual a 2 raiz de 3, e aí eu teria x igual a 4. Então, a medida do x que eu queria encontrar, bem aqui, é igual a 4. Então, observe que aquilo que a gente comentou se faz verdade. Mais ângulos, utilizo lei dos senos. Mais lados, lei dos cossenos. Ah, mas eu não consigo identificar a princípio, então, que a gente viu que tinham 2 ângulos, 2 lados. Então, o que poderia nos ajudar? Achar o terceiro lado, eu não conseguiria, mas achar o terceiro ângulo, a gente conseguiu. Através de uma informação que a gente já sabia, que era que a soma dos ângulos internos de um triângulo somam 180. Então, a gente achou o terceiro ângulo, e aí a gente acabou tendo mais ângulos do que lados, e aplicou a lei dos senos. Então, sobre hoje, a conversa era essa. Espero que tenha contribuído. Qualquer coisa, dúvidas, sugestões, podem me procurar. E até a próxima.